Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Não Use Drogas Podcast. E eu disse que dessa vez eu ia voltar. Eu sei que eu faço muitas promessas que eu não cumpro, mas dessa vez, pela primeira vez na história, eu estou cumprindo as minhas promessas. Mas eu tenho uma desculpa, cara, e não é o meu signo. É o meu MBTI, eu sou muito volátil, sabe? Eu não consigo manter regras e tal. Não, mentira, eu não tô zoando com vocês. Eu sou o Daniel e hoje nós temos uma participação mais que especial do Texugo. Se apresenta aí, meu querido. Fala, turminha, aqui é o Texugo de Bagos, né? Texugo para os íntimos. Tamo aí mais uma vez, Dan. De volta, né? Isso aí, e de Bagos para os mais íntimos ainda, né? É verdade. Só quem conhece sabe, hein? E aquela noite que a gente teve sexta-feira? Não fala disso, cara. Isso foi uma época que ficou pra trás, né? Será que a gente fala ou não fala? Depois do Lilith ali, eu e você? Não precisa. Não. Deixa a galera imaginar. Na Augusta. Então deixa a galera imaginar. Não descemos na Augusta, descemos na Mangusta. No Mangalho. Caralho, acabei de inventar esse nome maravilhoso, cara. Mangusto. Enfim. E Ricardinho Mangusto. Existe esse personagem. Existe esse cara? Do Hermes e Renato. Então foi daí que eu tirei, do meu inconsciente, porque... Ou cara, já vou começar com um assunto aqui que eu acabei de pensar, cara. Eu sou uma criança... eu acho que todo mundo já ouviu falar do termo da geração Z, né? Imagino. Só que assim, o que acontece? Antes da geração Z, vem a geração Millennium. A geração Millennium é do pessoal que nasceu entre, 84 até 97. É a nossa. E a geração Z... Não, mas a geração Z é os que nasceram de 97 até 2010. O que me faz pertencer à geração Z. Puta vida. Só que, porque... eu nasci em 98, então, eu sou a transição entre a geração Millennium e a geração Z. Por que eu tô fazendo esse disclaimer aqui? É porque eu tenho, eu tenho uma mentalidade de Millennium, porque eu não fecho com a geração Z, que é essa coisa TikTok, pai ausente, essas coisas, apesar de que eu tenho pau ausente, não. Pai ausente. Meu pai é presente. Pau tá bem presente, por sinal. Não, pra caralho, meu filho. Depois que eu comecei a tomar um Durateston, hein, rapaz, putz. Bicho. É pimbada todo dia, é verdade. Mas eu tenho essa mentalidade mais de millennial, só que eu não tenho as referências do millennial, eu tenho as referências da geração Z. Então, por exemplo, eu nunca vi Hermes e Renato na televisão. Ô, louco. Eu não tive contato com um que a galera sempre fala, toda hora o pessoal fala, como é que é? MTV, por exemplo. Eu nunca vi MTV. Nunca tive acesso. Eu vejo os meus compatriotas da minha idade, mais ou menos, ali, que os caras tudo falam, nossa, né, o tempo bom era no MTV, que tinha não sei o quê. E eu, mano, que porra é essa? Pra mim era coisa do meu tio, do meu vô, tá ligado? Mas não. Era uma coisa que passava na televisão até pouco tempo, né? Sim. Você assistiu Hermes e Renato só por vídeo, então, só no YouTube. Só no YouTube. Né? Como diria a Regis Tadeu. Entendi. Não tinha essa só noção, não. As minhas referências são todas da geração Z, cara. Essa coisa de pós-ironia, meta-ironia, o cara se perde no personagem, tudo isso, sabe? Essas referências da geração Z. Mas eu não defendo, digamos assim, as causas que geralmente a geração Z defende, né? Que a geração Z ela é mais afetada, ela é muito politicamente corretinha, apesar de que ela defende ironia. É uma coisa que eu não entendo, né, cara? Como que pode uma geração ser tão dada a ironia e sarcasmo e tudo mais, elas, ao mesmo tempo, elas serem tão comprometidas com uma causa e tão, e tão essa coisa de levar tudo muito a sério, ao mesmo tempo que não leva nada a sério. Eu não consigo entender como que essas duas coisas convergem, né? É porque a ironia vale só pra quando é algo que eles, vamos dizer assim, o egocentrismo deles é bem grande, e eu não sei ainda porquê, mas eles realmente usam desses artifícios aí de ironia, de nada faz sentido, pra quando são coisas mais tradicionais, coisas mais dos pais que tentaram passar pra eles, aí nada faz sentido. Agora, quando é coisa nova, eles aprenderam com os amiguinhos, com os coleguinhas, com a puta que os pariu,
Aí é pra ser levado a sério. Aí vale você defender uma pessoa que você jamais viu na vida. Eu acho Entendi. que é um egocentrismo deles e eu não sei a explicação pra isso. Cara, eu, assim, pensando agora, eu acho que eles devem, então, encarar a ironia e o sarcasmo. Ah, caralho, cara, isso explica tudo. Caralho, isso explica tudo, cara. Presta atenção. Eles encaram a ironia e o sarcasmo como realmente uma forma de atacar o adversário. Uhum. É por isso que a galera tá tão descendo o pau no Léo Lins. Porque, olha só, presta atenção, na cabeça do cara, a ironia e o sarcasmo e toda essa metalinguagem, ela funciona com o intuito de eu quero atacar este grupo que eu não concordo, que eu desprezo, que eu odeio. Então eu vou usar de formas de linguagem irônicas e sarcásticas porque eu quero fazer uma espécie de uma piada, velho. Uma piada, véi. mas que... Só que não uma piada, é um humor que aponta e agride, de verdade. Tipo, um humor feito com o único intuito de desmoralizar. Uhum. Eles veem a ironia como isso. Então, quando eles veem o Léo Lins fazendo piada lá de estupro, de racismo e não sei o quê, eles acham que ele tá usando uma forma de humor para atacar, entendeu? Porque é isso que eles fazem. Sim. Caralho, eu sou um gênio, cara. Acabei de entender tudo. Mas é verdade. Tanto que se eles... vai ter o especial de Natal da Porta dos Fundos. Que claramente tá atacando a religião, por exemplo. Sim. Palmas é comédia. Isso aí é comédia, isso aí tá certo, isso aí tem que fazer mesmo. Nossa, que legal. Jesus é viado, Jesus é gay, engraçado, vai postar. Aí é muito maneiro, né? Agora, quando o cara usa da mesma ironia pra atacar, fazer uma piada que tem uma temática racista, mas que ao mesmo tempo denota o quão ridículo é uma pessoa ser racista, aí não pode, porque esse tema específico foi pautado pra eles que não se deve brincar, que não se pode brincar, que as pessoas ao redor delas se sentem ofendidas. Tá, mas a sua mãe, ou geração Z, é geração Z, né? Isso. A sua mãe, ela fica ultrajada quando ela vê o Fábio Porchat, Jesus é gay, Jesus é viado. Por que você não olha pro lado e vê sua mãe chorando e não defende que não se tenha esse... Porque assim, se for pra defender que piada machuca, então defenda pra tudo. Se for pra ser coerente, né? Exato. Ou é 8 ou 80. Ou você é a favor da liberdade, ou... Ah, não, isso aí, piada machuca. Então vamos brigar. Então vamos acabar com tudo. Não existe mais comédia. É isso. Então, eu acho que tem então a ver com isso. Eles não conseguem entender que... Tipo, é engraçado, cara, porque a gente tem que explicar, assim, é porque fica parecendo que eu sou muito soberbo quando eu explico o óbvio. Mas, cara, é o Brasil, né? Porque, assim, literalmente a definição de ironia é você dizer uma coisa que é o oposto do que você tá literalmente dizendo, entendeu? Uhum. Então, assim, essa forma irônica, forma sarcástica, brincar com um conceito das coisas, em um contexto claramente irônico e humorístico e tal, serve, pelo menos na teoria, pra você defender, por exemplo, absurdos. É porque o que é a ideia de uma piada? De uma piada, velho. É uma piada. É você, tipo, usar a forma argumentativa séria. Tipo, aparentemente você está usando uma forma de argumentação séria. Só que no fundo ela tem uma pegadinha na própria forma de argumentação. Só que ela faz parecer que é sério. Só que no final da piada, ela vai acabar defendendo um absurdo parecendo sério. Só que existe uma pegadinha na forma da estrutura que você não... É como uma mágica, entendeu? É tipo, sei lá, o cara tirou um coelho da cartola. Uhum. Claramente, assim, se você só vê, assim, de forma reativa, o cara pega, enfia a mão e tira um coelho da cartola. Se você for interpretar isso de forma pura, sabe? Da forma como você enxergou, na sua cabeça o cara realmente tirou um coelho da cartola. Só que existe uma mágica na própria percepção que o cara tem, que no fundo ali o cara ele tá metendo a mão em outro lugar e tirando o coelho e fazendo parecer que tá na cartola. Sim. Então uma piada que parece defender racismo ou fazer uma apologia ao racismo, ela é só um cara tirando um coelho da cartola. A graça é justamente fazer parecer que o cara tá tirando um coelho da cartola. Essa é a graça.
Mas todo mundo sabe que não é. Todo mundo que tá presente no teatro, vendo o mágico fazer a mágica, sabe que o cara não tá tirando um coelho de fato da cartola. Mas a graça da mágica, né? Aquele tchan da mágica, é que parece. Entendeu? É que nem um filme, sei lá. Um filme... Uma animação que, tipo, não tem nem personagens de verdade, é desenho. Uma animação que te faz chorar. Sei lá, o coelho, o Bambi lá, o viadinho Bambi, literalmente o Bambi, ele, sei lá, perde a mãe Bambi, e aí começa a tocar uma trilha sonora muito triste, e o Bambi começa a chorar e fica muito triste. E aí o cara que tá vendo, ele começa a chorar também. Só que assim, se você for interpretar de forma pura, não faz o menor sentido. O cara tá chorando com um monte de pixel de um desenho, porque um Bambi que fala português perdeu, entre aspas, a mãe num filme que é uma mentira. Não faz sentido, mas é porque na sua cabeça, na estrutura da sua cabeça, o inconsciente entende aquilo ali como um drama. E o drama, ele não faz distinção se é um drama fictício ou um drama real. Pro seu inconsciente é tudo drama. E é por isso que o seu inconsciente tem vontade de chorar e você chora. O que eu tô tentando dizer é o seguinte: uma piada que aparentemente defende o racismo é uma brincadeira com a forma de linguagem que, a nível estrutural, a nível básico, faz parecer que é uma apologia, só que a graça justamente tá no fato de parecer que tá fazendo apologia. Não porque tá fazendo apologia. Justamente porque a apologia ao racismo é um bagulho tão errado, tão escroto, só que ao mesmo tempo o cara tem uma base argumentativa, entre aspas, que o cara fala, caralho, o cara conseguiu encontrar um argumento pra defender uma coisa que é absurda, que ninguém nunca defenderia. Nossa, que engraçado. E aí vem a risada. É a mesma coisa de dizer, tipo, pra acabar com o problema da previdência social é só você matar todos os velhos. Tipo, vai resolver de fato o problema da previdência social, só que é justamente porque vai resolver o problema da previdência social com algo absurdo é que surge a graça, entendeu? Tipo assim, caralho, realmente isso funcionaria. Só que por que a graça vem? Não é porque funcionaria de uma forma prática, no sentido, vamos fazer isso. É porque é um absurdo. Agora, se eu chegar e falar assim, galera, eu tenho um jeito pra resolver o problema da previdência social. A gente pode capitalizar em cima da previdência e criar um fundo privado, não sei o quê. Tipo, qual que é a graça disso? Eu realmente estou dando uma explicação prática e verdadeira pra acabar com o problema da previdência. Sim. Não tem graça. Agora, se eu falo que, pra acabar com esse problema é só matar os velhos, é justamente porque é uma explicação absurda que tem graça, entendeu? Exato. É porque todo mundo concorda que seria errado. Cara, eu acho que a gente tá precisando, usando a linguagem dessa turminha mais nova aí, a gente tá precisando desconstruir a risada. Eu acho que um grande inimigo da própria comédia, hoje em dia, é a risada. Por que eu digo isso? Quando o cara tá assistindo o filminho do Bambi e ele chora, quando ele vê a mãe do Bambi morrendo, o filme provocou uma reação nele. Ele chorou. Né? Ele viu a arte, o desenho que o Walt Disney desenhou, né, com a música, tudo aquilo ali. Ele consumiu aquela arte e aquela arte provocou uma reação nele, que no caso foi o choro. Na comédia, acontece paralelamente exatamente a mesma coisa. O cara consome aquele conteúdo, o cara falou, né, montou uma estrutura de palavras que tem certa lógica, nem que seja uma lógica absurda, mas tem alguma lógica, né? Que seja dar risada de racismo. Ele monta aquilo, o cara consumiu esse conteúdo e provocou nele uma reação, que é a risada. A risada é só uma reação a um consumo de arte. Então a gente tem que desconstruir isso, porque parece que a risada é algo ultrajante. Quando você vê algumas notícias aí, comediante faz piada sobre racismo e milhares de pessoas no palco, na plateia dão risada. Sim, é um show de comédia que o cara fez exatamente pra isso. E as pessoas estão lá para isso. Então não tem... Eu acho que a relação da risada, eu acho isso, pelo menos, eu fiquei pensando um pouco nesses últimos dias sobre isso. Eu acho que a risada tá associada muito a um lugar de humilhação na cabeça dessas pessoas. E com razão também, né? Elas devem ter sofrido muito no colégio. E quando a pessoa sofre no colégio, pessoas mais altas que ela geralmente estão dando risada, apontando pra baixo, dando risada. Seu merda. E aí a risada pra eles é algo traumatizante. Então é a única explicação pra essa quantidade de gente
apontar e falar que comédia não é arte. Cara, como comédia não é arte? Com o mínimo de leitura você lê sobre a história da arte, né? Teatro na Grécia Antiga, e você sabe que o teatro ele surgiu da comédia e da tragédia. Então não tem como essa turma dizer que comédia não é arte. E um dos motivos que eu parei pra pensar, né? Eu acho que é a risada, cara. Acho que a gente tem que desconstruir a risada. A risada não é tão problemática assim, cara. Você pode rir do racismo, você pode rir de uma pessoa que tem câncer, você pode rir de uma criança deficiente. Você não tá rindo e falando, que merda. Você tá rindo da ideia que o cara construiu a partir daquilo ali. E você não tá andando na rua apontando pros outros e rindo. Você está consumindo uma arte num local específico e achando graça. Então, é isso. Eu vou ser agora o cara que vai desconstruir a risada. Cara, eu acho que é de fato uma... Apesar do termo, né, desconstrução, que remete a uma coisa mais, né, de politicamente correto, etc. Sim. Mas, cara, realmente, cara, é uma... Cara, eu não... É porque, cara, assim, eu tenho uma teoria que é uma coisa que eu literalmente... literalmente uma teoria mesmo, eu vou escrever sobre depois, assim, é um dos meus planos de vida é escrever um livro sobre conhecimento, teoria do conhecimento, etc, né? Maneiro. E uma das partes do livro, eu classifico ali, eu elenco as 7 formas de conhecimento mais puras, assim, as que estão mais próximas da verdade, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí você tem a primeira, que é tipo uma revelação de Deus, né? Porque, porra, Deus sabe de tudo, então... Teoricamente, né, se Deus existe e Deus sabe de tudo, então uma revelação divina seria a forma mais pura da verdade, etc. Existem várias formas, né? A mais básica, a mais, tipo, macacal de todas, é a do instinto, que é aquela forma de conhecimento baseado no instinto, do tipo, caralho, que vontade de fuder, aí, que vontade de comer, que vontade de dormir. Uhum. É tudo baseado em instinto que até um gorila tem. A que vem logo em seguida dela, que é a camada nível 2 de conhecimento, de nível de conhecimento baixo, né? É a camada da reação, ou o que eu chamo no livro de fenomenológica. A fenomenologia é aquela coisa, é o conhecimento imediato. É aquilo que vem para sua compreensão do seu intelecto de forma imediata, sem nenhuma depuração. É uma reação. Uhum. E eu percebo que, cara, 90% da população brasileira tá preso nessa camada. Por quê? Porque eu vejo que a galera, ela reage muito a palavras. No sentido de palavras sem a análise do contexto em que elas estão inseridas, né? Por exemplo, o cara conta uma piada, bababá, um monte de palavras e tal. Se ele chega e fala, sei lá, preto, o cara automaticamente já vai identificar aquilo como algo negativo. Sim. E, tipo, só pelo efeito que a palavra preto causa. Ou, dando um exemplo mais específico ainda, eu não sei se você lembra, mas teve aquela época que o pessoal de esquerda, progressista, implicava muito com a palavra top. Porque eles identificavam que isso era coisa de hétero, não sei o que, bababá. Tá. Então, por exemplo, se eu tô aqui, eu tô falando sei lá, eu tô saindo com a mina, né? Aí eu chego e conto como é que foi meu dia. Ah, cara, o meu dia foi muito legal, beleza? Fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Nada de efeito. Agora, se eu conto a mesma história e no final eu falo, porra, por conta disso o meu dia foi muito top. Ela, na hora, vai ter uma impressão negativa de mim, porque a palavra top, na cabeça dela, vai pra pasta de isso é coisa de hétero. Isso é coisa daqueles cara hétero padrão, não sei o quê. E bababá. E a pessoa, ela vai olhar pra você e, tipo, eu não tô falando... Isso não é uma noia da minha cabeça, eu vejo isso acontecendo direto. Eu faço parte de uma faculdade de humanas. Eu tenho um exemplo aqui. Tá ligado? Eu tenho um exemplo. Dá o exemplo aí. Você falou da palavra preta, né? Preto, preta. Eu tenho um amigo que ele é dessa turma progressista e, enfim, ele acredita que ele tá no mundo pra defender minorias, porque, né, afinal, ele é um cara branco e privilegiado e ele tem esse dever. Ele saiu com a mãe dele, e essa história não foi ele que me contou, foi o irmão dele. Ele saiu com a mãe dele, o irmão dele tem outra linha de pensamento, mais próxima da minha. Ele saiu com a mãe dele pra comer pizza, né? Eles foram num restaurante lá, pediram uma pizza, e aí tinha uma das pizzas que tem um molho de azeitona por cima, que é preto, não sei, é um molho que vem assim, não sei se é a pestana lá, sei lá. E a mãe dele falou, vamos pedir essa aqui, a preta. O cara deu chilique no meio da pizzaria. Porque ela se referiu à pizza como uma pizza preta.
Ué, mas é preta. Então, exato. Eu falei isso com o irmão dele, eu falei, cara, mas a pizza é preta. E o irmão dele teve a mesma reação, ele ficou balançando a cabeça, assim. O cara deu chilique, porque a mãe dele, que na cabeça dele já é uma pessoa retrógrada, que né, não aceita o novo, enfim... chamou a pizza de pizza preta. Uma pizza que literalmente tem uma pasta preta por cima. Então, assim, não é viagem da sua cabeça, isso está acontecendo. Não é da nossa cabeça, isso é real. Cara, Cara, é engraçado, loucura, mas é verdade. Cara. Não, e o engraçado é que isso... Olha como é que é muito louco, cara. E essa coisa de se afetar por palavras, por literalmente uma palavra descontextualizada, apenas uma palavra, Sim. causa um efeito negativo ou positivo, isso funciona tanto com um progressista jovem, né, de 20 anos e mais novo, quanto com um velho boomer de direita também, sabe? Se eu chegar e falar... Também. Se eu chegar, mano, imagina que, sei lá, um comunista escreveu um livro muito foda sobre, sei lá, psicologia. Tem até o Zizek, eu acho que ele é um comunista que escreve coisas sobre psicologia que são muito interessantes, inclusive. Uhum. Ele que teve aquele debate lá com o Jordan Peterson e tal, etc. Esse é um cara muito interessante. Tá. Aí imagina que eu chego pro um boomer e falo assim, porra, olha esse livro aqui que legal de psicologia e tal, não sei o quê. Aí eu começo a falar sobre o livro. Ele fala sobre tal coisa, aí o boomer fala, pô, interessante, não sei o quê. Não, ele foi escrito por um comunista, não sei o quê. A palavra comunismo já vai ativar uma... Não, aí eu não vou ler, não. Mas por que não? Esses negócios de comunista aí, daqui a pouco meu filho vai virar viado, não sei... Tipo, mano... Sabe? E isso acontece, velho. É muito louco, cara. Filosofia também é um negócio que dá medo em boomer. Eles odeiam filosofia, porque eles não tiveram essa matéria quando eles eram crianças, né? Não era muito difundido no colégio. Eu mesmo não tive, eu fui ter, acho que só no colegial. E eu tava conversando com um tio meu, que já é mais velho. Aí tava conversando, tal, um papo puta interessante, negócio de valores e tal, né? Os valores de hoje em dia, que se perderam. Um papo puta conservador, se for pra pensar, que é preservar valores, né? Que hoje em dia na sociedade estão em extinção. Aí eu fui entrando mais no assunto e aí eu comentei que muitas daquelas coisas eu tava aprendendo numa escola de filosofia que eu comecei a fazer o curso e tudo mais. Cara, eu vi na cara dele, assim, a cara murchando, assim, o papo foi morrendo, ele, escola de filosofia, tá, não sei o quê. Ele não deixou claro, e aí eu não pude nem rebater, mas claramente ele se fechou pro assunto quando ele soube que era uma ideologia de uma escola filosófica onde eu tava aprendendo aquilo ali. Pelo simples fato de ser uma escola de filosofia. É absurdo. Porque, assim, o cara... é porque, assim, eu consigo entender... Agora eu vou fazer o advogado do diabo. Eu sempre... Eu jogo uma tese e faço o advogado do diabo contra a minha própria tese. É maravilhoso. Mas é que, assim, eu consigo entender de onde vem o benefício de pensar assim. Porque, por exemplo, existem 1 zilhão de informações no mundo sendo produzidas e que já existem e que vão ser produzidas a cada momento. 1 milhão de informações diferentes. Beleza. E aí o que acontece? Como são muitas informações e muitas interpretações e muitas visões de mundo e etc., compensa mais, e dado que nós somos seres humanos que vamos com certeza morrer com 80 anos, isso se a gente não sofrer um acidente e ser atropelado, né? Com certeza a gente vai morrer em um espaço de tempo muito curto. Certo. Então eu imagino que esse tipo de pensamento de classificar palavras e jogar elas em campos de coisas que eu nem quero me dar ao luxo de perder tempo estudando, ou averiguando, ou vejo se tem algum sentido, ou palavras que são positivas e que me remetem a coisas boas e que vão me fazer bem. É uma forma, esse modo de pensar, de classificar as palavras de maneira emocional, é uma forma de poupar o tempo do cara, porque ele identifica um padrão do tipo assim, comunismo, aí o cara lembra, porra, de tudo que eu vi de comunismo até hoje, a maioria delas eu interpretei como algo negativo. Sim. Então, se o cara estiver me falando de alguma coisa que tem comunismo no meio, seja ele criticando ou não, eu já vou classificar aquilo como coisa que eu não quero nem saber. E se o cara estiver falando de conservadorismo, eu já vou pegar aquilo ali como algo que eu quero saber. É uma forma de poupar tempo. É um filtro, né, que o cara faz. É um filtro. Mas assim, cara, é um filtro que, de alguma forma, pode te fazer poupar tempo e te fazer levar uma vida na sua filosofia de vida, né?
uma vida mais funcional, mais eficiente, mas ao mesmo tempo ela é muito burra e te faz cair em umas interpretações da própria realidade que são completamente imbecis e que não tem validade. E isso, por consequência, olha só, era pra ser uma coisa positiva, do tipo poupar o tempo, só que isso na prática te faz ser um cara burro, porque é uma pessoa que não exercita o intelecto, né? Porque, tipo assim, eu só vou defender aquilo que eu gosto e atacar aquilo que eu não gosto. Você se prende a um grupo, você se prende a um grupo de filosofias muito curto, onde você não ataca as suas próprias ideias e ideologias, ou seja, você só fica repetindo um monte de coisa, você vira um papagaio de si mesmo. Uhum. E isso te faz ser um cara intelectualmente burro, porque você não tá exercitando o seu intelecto pra identificar erros e falhas e etc, né? E isso acaba, consequentemente, te fazendo ser enganado por malandros, né? Porque tem aquele ditado clássico do Sócrates, que ele diz que todo dia sai de casa um malandro e um jegue, né? Então, um otário, né? Então, assim, como você tá com essa mente que tem um intelecto pouco desenvolvido pra identificar argumentos válidos, argumentos inválidos, se algo faz sentido ou não, chega um cara e te engamela, tipo, o Bolsonaro, mano, se a gente for pra frente dos quartéis e pedir pras Forças Armadas intervenção, o Bolsonaro vai, ele vai apertar 141 lá, 142, né? O artigo 142. Uhum. A gente tem que pedir, galera, tá na lei, é só pedir. Aí o cara pensou, se tá na lei, então a gente tem que ir lá e pedir, né? Ele não consegue entender que, e se esse cara estiver me enganando? Porra, e por que não fizeram antes? Por que o Bolsonaro precisa da minha ajuda se tá na lei e ele é o presidente? Por que ele não pode simplesmente outorgar essa porra? Qual que é o histórico do Bolsonaro? Por que ele nunca fez algo parecido antes? O cara não pensa nisso, porque ele já tá comprado naquele grupo, que é o grupo dos conservadores, e conservador igual a bom, logo vou comprar todas as ideias que vier de um cara que se diz conservador. E vou rejeitar todas as ideias de um cara que se diz comunista. Sim. Então, o cara, por mais que esse modo de pensar seja algo eficiente, no longo prazo, o cara acaba caindo em um erro, porque ele tem um intelecto pouco desenvolvido, e isso o faz essa ferramenta que aparentemente era pra ser positiva, porque poupa tempo, faz ela ser maléfica, porque faz o cara cair em burrice. E o cara vai ser feito de otário pro resto da vida. Sim. Então, sei lá. O cara vai ficar só se retroalimentando ali, né? Sim. Que é o que a maioria das pessoas que eu vejo, pelo menos, fazem. Ninguém tá apto a ouvir uma outra opinião e se possível, mudar de ideias. Pelo menos as pessoas que eu mais tenho embate, assim, não tem essa. É que não passa na cabeça do cara que ele pode estar errado. Entendeu? O cara, ele é que o Brasil, ele tem muito disso, é um povo muito soberbo. Então o cara, ele já parte do pressuposto que ele tá certo e que ele tem que encontrar alguma forma, isso tem até um nome na filosofia, chama crença justificada, que é, ao invés de você analisar um conjunto de argumentos e de forma o mais pura possível, é claro que a gente não é um poço de racionalidade absoluta, mas assim, tentar ao máximo possível analisar os argumentos que são dados pra você de forma lógica e de forma racional e tentar não defender, mas olha, esse argumento aqui fez mais sentido que esse, pelo que eu analisei aqui, mas amanhã eu posso estar errado e posso identificar outra coisa. Ao invés do cara ter essa postura, que é uma postura mais próxima ao racional, o cara, ele já acredita em algo, a priori, e aí depois ele vai buscar argumentos, sejam eles de ordem lógica, claro que vai ser uma ordem lógica deturpada, ou seja, de uma ordem emocional, ou histórica, sociológica, qualquer coisa, pra validar aquilo que ele já acredita. Ou seja, ele não tá acreditando, o que ele defende não é algo necessariamente calcado em algo que seja logicamente válido. Ele só tá buscando justificativas lógicas ou racionais pra tentar validar aquilo que ele já acreditava. Então é claro que ele vai incorrer em erro. E é claro que ele vai acreditar que ele tá certo. Que é uma crença, é como se fosse algo religioso. E você não vai... É a falta... Isso também é um pouco de falta de religião também nessa turma, né? Falando dos mais novos agora, né? Pegando só a galera mais nova, não os mais velhos. Sim, mas em que sentido falta de religião implicaria nisso?
Tipo assim, a religião é algo que o pessoal tinha pra ter uma fé, assim, acreditar em alguma coisa, em algo mais superior. Uma vez que a religião foi praticamente limada dessa turma aí, geração Z pra frente, parece que alguma coisa tomou o lugar da religião. Alguma coisa tinha que tomar o lugar da religião. Que no caso foi a ideologia progressista, assim, na maior parte. A pessoa vai defender aquilo ali até a última instância, entendeu? Não, é porque, assim, o iluminismo, ele tinha esse sonho glorioso de acabar com a religião e não só acabar com a religião no sentido de, eles são inimigos de Deus. Eu não tô nem entrando nesse ponto. Eu tô entrando no ponto de que eles queriam acabar com esse pensamento religioso de não justificar as coisas através de argumentos sólidos ou científicos ou lógicos mesmo, mas sempre justificar, não, isso aí foi Deus. Por que o mundo é assim? Porque Deus quis, ponto. Eles queriam acabar com essa justificativa metafísica, transcendental, que recusa o próprio teste científico ou lógico através de um argumento de conto de fadas. Justo. Até aí tudo bem, legal. Só que o problema é que esse ímpeto de justificar as coisas através de algo que não pode ser explicado cientificamente ou logicamente ainda existe. Entendeu? Então, assim, o cara sei lá, cara, olha como é que é curioso. O caso do Will Smith, eu nunca vou esquecer esse caso. Porque, assim... Will Smith e Chris Rock. Will Smith e Chris Rock. Porque, assim, o que aconteceu? Eu nem vou entrar no mérito da piada, velho. Porque eu só vou entrar no mérito do seguinte. Um cara... Claro, mostraram quando o Chris Rock fez a piada, a câmera lá no Oscar jogou a imagem logo pro Will Smith e pra Jaden, né? Sim. O Will Smith tava rindo e a Jaden Smith lá, ela tava meio que séria e tal. Mulher. Aí o que acontece? Aí o Smith, o que acontece? Ele levanta, vai lá e soca o cara. Aí acontece tudo... soca não, dá um tapa no cara, acontece aquilo tudo. E depois, dias depois, a Jaden, ela fala, mano, eu não pedi pro Will Smith fazer o que ele fez. Tipo, eu nem queria que o cara me defendesse. Filha só da que o que acontece? Puta mesmo, né? Ela meteu... Só que o brasileiro, principalmente a progressista, ela foi e falou assim, isso aí, o homem tem que ir lá e defender. Aí eu fico pensando assim, cara, peraí. Então quer dizer que você tá defendendo a ideia de que, primeiro, que a mulher não consegue se defender sozinha, e segundo, que o cara, um homem, ele tem que fazer uma demonstração pública de masculinidade agressiva, literalmente agressiva, pra defender a fêmea. E agressão, tipo assim, primeiro, agressão contra um negro. Então, tipo assim, o que eu tô defendendo é... Peraí, primeiro, a mulher não consegue se defender sozinha, e segundo, ela precisa de uma demonstração pública de masculinidade tóxica para ela ser defendida. E, tipo, quem tá defendendo isso não é nenhuma conservadora, é uma progressista. Não faz sentido. Tá ligado? Não faz sentido esse tipo de posicionamento. Se eu fosse uma mulher progressista e o meu namorado... Tipo assim, vamos supor que eu tô passando na rua com o meu namorado, assim, de mão dada, etc. Aí chega um cara, um babacão. Vamos dar o ponto pra eles. Um babacão chega e fala... Vamos supor que eu sou uma mulher careca. Sei lá, eu raspei o cabelo, tô careca. Aí chega um babacão e fala assim... essa carecona aí, não sei o quê. E começa a me zoar. Se eu fosse uma mulher progressista, eu mesmo ia soltar a mão do meu namorado e chegar no cara e ia falar... Pô, qual é que você tá me zoando aí, seu filho da puta? Quero ver tu vir me bater aqui, qual é, não sei o que, ia tirar onda com o cara. Ou ia xingar o cara de volta e continuar andando. Agora, eu ia odiar se o meu namorado... Não, amor, peraí, eu vou resolver isso aqui. Aí solta a mão, não sei o que, vai lá e bate no cara. Você não chama minha mulher de não sei o que, não. Tipo, se eu fosse, de fato, uma mulher progressista, eu ia falar, mano, que coisa babaca. Você tá só reproduzindo a masculinidade tóxica. Tipo, ele foi um babaca e você tá sendo um babaca pra tentar counterar a babaquice dele. Se eu fosse uma mulher progressista coerente. Sim. Só que aparentemente no Brasil não existe coerência. Eu tenho uma crença, eu tenho uma coisa que eu quero e eu vou arrumar algum argumento pra defender isso. Independente se esse argumento que eu vou arrumar pra defender essa coisa que eu quero vá contra os meus princípios, de alguma forma, né? Que é o caso, por exemplo, do Caio Castro, quando teve, né? Não, mano, eu troquei ideia pessoalmente, não foi na internet. Eu troquei ideia pessoalmente com uma mulher aqui da minha cidade, que ela se auto-intitulava feminista. E a gente começou a trocar ideia sobre esse assunto. E ela, cara, foi engraçado. Ela ficou 1 hora. Não, porque se você for ver não sei o
que o Caio Castro tem que pagar assim a conta, porque não sei o quê, Meu porque o Deus. homem ele tem que pagar não sei o quê. Aí eu falei, peraí, você, beleza. Eu sou um cara muito educado, eu não aponto o dedo, não xingo nem nada. Eu tento argumentar da forma mais elegante possível. Então eu fui elegante e falei, ok, mas você não acha que, assim, sendo uma mulher feminista e empoderada, você não acha que defender que o homem tem que sempre pagar a conta não é uma espécie de perpetração de um patriarcado estrutural onde a mulher ela não é capaz ou precisa ser mimada pelo cara e não sei o quê? Aí ela, não, mas é porque o homem tem que pagar não sei o quê, mas eu sou feminista, não sei o quê. Tipo, mano, o brasileiro é um cara que ele quer usar crack todo dia, só que ele não quer acabar sendo um viciado e morando na rua. Tipo, cara, ou você usa crack todo dia e vira um viciado e acaba vendendo a mãe pra comprar crack, ou você é um cara que não é viciado e que não vende a mãe pra comprar o crack e não usa crack todo dia. O brasileiro, ele quer os dois mundos, sendo que as duas coisas, elas... Tipo, ou é uma coisa ou outra, entendeu? Só o venha a nós, ao vosso reino nada, né? É isso a mentalidade do brasileiro. Uhum. Não tem, Tipo assim, não tem. Ou você é uma mulher conservadora que defende a submissão ao marido e etc. E, por consequência, vai ter a conta paga por um cara que é conservador, que acredita que o homem tem que não sei o quê. Uhum. Ou você é uma mulher empoderada que não abaixa a cabeça pro macho, etc. Mas que quando sai com um cara, não aceita que ele tem que pagar a conta. Exato. Entendeu? Quem tá realmente nessa aí de feminismo, nessa parada aí toda, defende que tem que ser meio a meio. Isso aí é... Até o amigo que eu comentei lá, o progressistinha, a gente entrou uma vez nesse assunto. A gente saiu pra almoçar, fui com a minha namorada, ele tava sozinho na hora, não tava com a namorada dele. E aí entrou nesse assunto, de pagar conta, não sei o quê, e minha namorada brincando que ela me influencia a pagar, mas enfim. Mas o que eu falei pra ele foi o seguinte, falei, cara, a gente tem um negócio bem definido. Quem chama pra sair, paga a conta. Então se eu chamo a namorada pra sair pra jantar, eu vou lá e pago. Se ela me chama pra ir tomar um sorvete, ou pra jantar também, às vezes acontece, ela paga. É essa a regra. Aí ele, mas você... Aí ele perguntou, né? Mas quem que paga a maioria? Eu falei, provavelmente eu chamo ela mais pra sair. Aí ele, pois é, o feminismo, ele te proporciona, cara, olha que vantagem. Então assim, ele quis me vender o peixe do feminismo, que é pra dividir meio a meio. Aí eu falei, não, cara, pode ficar com a sua ideologia pra você, eu não pauto minha vida nisso. O nosso acordo é quem chama, paga e acabou. Mas você vê até o cara que tá nessa aí de feminismo, ele defende que tem que ser dividido de igual pra igual. Então essa nossa amiga aí, que se diz feminista, sua amiga aí, ela não tá entendendo muito bem qual é. Ela tá só no venha a nós, ao vosso reino, picas. Provavelmente se tivesse algum movimento aí para as mulheres passarem a servir o exército obrigatoriamente, né, o alistamento militar obrigatório pra mulher, aí ela não ia querer, lógico que não, que isso, mulher obrigada a servir o exército, aí não. Aí é fácil, minha amiga. Aí eu quero ser feminista também. Ou machista. Não sei o que vocês querem. Cara, é que assim... a coerência de... É porque, cara, assim, eu sinceramente, eu não tô nem aí se o cara é progressista, conservador, não importa. É claro que se o cara for nazista, importa, aí eu quero que se foda, né, claro. Mas eu digo assim, um cara, progressista, conservador, um liberal, sei lá... Não me importa se o cara é isso. Me importa se o cara tem coerência. Tipo assim, cara, você é liberal, beleza. Se você é liberal, então você aceitaria tal coisa, que é uma consequência necessária de você ser um liberal? Isso aí eu não aceito. Pô, então tu não é liberal. Tu aceita o progressismo? Aceito. Você se define como progressista? Me defino. Então quer dizer que você tal coisa. Não, mas aí não. Porra, então você não é progressista. Você é um conservador? Eu sou. Então você aceita tal coisa? Não, aí não. Porra, então você não é conservador. Assim... As pessoas, elas têm que ser coerentes, cara. Porque, cara, isso é uma coisa que, assim, eu vejo e que eu nunca entendi muito. Assim, eu tenho vários defeitos e etc, né, claro. Mas, cara, um dos defeitos que eu não tenho e que eu acho que é ilógico, tipo, uma coisa que eu não consigo entender como que, mesmo pro nível do Brasil, é a falta de palavra que as pessoas têm. Tipo, as pessoas não bancam aquilo que elas defendem, sabe? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que sábado
vai chegar, tem o sábado, né? E aí um amigo meu chega e fala, hoje, quinta-feira, pô, Daniel, vamos no bar tal sábado. Se eu chegar pra ele e falar, cara, eu vou contigo sábado, ponto. Cara, se chegar sábado, eu estiver passando mal, eu estiver triste, eu estiver desanimado, não adianta, eu não vou dar pra trás e falar, cara, quer saber, não sei o quê. Porque, cara, eu falei que eu ia, então eu vou. Boa. Por mais que eu não queira, por mais que eu esteja doente, etc. Mas é que, assim, é um exemplo besta de forma de garantir a palavra, mas é que eu não vejo isso acontecendo, cara. Parece que o Brasil, ele é um... Tá todo mundo meio que avulso, assim, meio que... Sei lá, cara... Você não sente confiança em ninguém, você não sente vontade de firmar contratos, de firmar amizades mais duradouras com ninguém. Parece que o Brasil é um playground gigante e que tá todo mundo, tipo, respondendo a estímulo, sabe? Tipo, o cara sente um negócio, fecha a porta. Ah, tá. Foi mal. Voltando aqui, porque... O cara, ele responde a estímulos e... O tempo inteiro, sabe? Parece que ninguém tá preocupado com coisas tipo honra, palavra, dignidade, coerência, sabe? E tipo... É que a gente não tem unidade, o brasileiro não tem unidade, assim. A gente nunca foi unido, a gente nunca foi um povo unido. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, pra dar um exemplo de política. Lá os caras são completamente divididos. O Partido Liberal e o Partido Democrata. Os caras Republicano e democrata. Republicanos e democratas. Os caras, pô, se porra lá, o pau come, um não quer nem saber do outro lá dentro. Até uma época, hoje em dia tá mudando já, mas até uns tempos atrás aí, uns bons 20 anos pra trás, se você, brasileiro, qualquer país fora dos Estados Unidos, viesse falar do presidente que tava na época, assim, pra um republicano ou pra um democrata, o cara ia te mandar tomar no meio do cu e defender o presidente com unhas e dentes. Não interessa se ele é democrata, se ele é republicano. Eles têm esse senso de unidade, sabe? E não é chupar a bola dos americanos, não, que eles têm muita merda também. Mas nesse sentido de unidade é algo que é de se admirar, que o brasileiro não tem. Aqui foda-se, é só meu lado, eu quero que você se foda, eu sou esquerdista, comunismo. Cara, você não é comunista não, cara. Esse negócio de comunista de iPhone, que virou até meio que meme... você não é comunista se você tem iPhone. Você pode querer ser, você pode simpatizar com a ideologia, palmas pra você, vai atrás. Mas você não tá muito no caminho certo, não. Se você tem iPhone, se você é financiado pelo seu pai, se você não tá fazendo nada pra ajudar quem tá do seu lado, e você se diz comunista, eu não sei, eu vejo uma falta de unidade total, assim, no brasileiro. Lamento muito. E acho que poderíamos ser melhor nisso aí. Não sei, talvez uma guerra, quem sabe não juntasse mais a galera. Cara, por muito tempo eu... Na verdade, não é que eu defendo, né? Mas é que, assim, analisando de forma lógica, uma guerra civil fodida, gigante, certamente seria uma forma de unificar o povo de alguma forma. Sim. Por exemplo, a guerra do Paraguai, que foi nem uma guerra civil, foi uma guerra contra um outro país... Ele foi o mais perto que o Brasil chegou de ter uma unidade, porque tanto brancos quanto escravos, todo mundo participou dessa porra dessa guerra. Sim. O Brasil inteiro, digamos assim, se uniu por uma causa. Só que o problema é que a gente foi perdendo isso ao longo do tempo e tal. E a República, quando ela veio, né, ela tentou criar símbolos de unidade, né? Pra tentar criar essa brasilidade, né? Sei lá, com Tiradentes, esses símbolos assim de ideais republicanos e tal. Não deu certo. Aí depois veio o Vargas. E o Vargas, ele também tinha essa preocupação de criar uma brasilidade. Tanto que os grandes livros que, quando o cara ele quer entender da brasilidade, o cara lê, são livros que foram escritos a pedido do próprio Vargas, que é o Casagrande Senzala e o Raízes do Brasil, que eu tenho aqui, inclusive, que é um livro bom, muito bom. Ele explica bem como é que o Brasil se formou, de onde vem aquele termo o homem cordial, que muitos sociólogos falam, vem desse livro, o Raízes do Brasil. Foi esse, que é o Casagrande Senzala, o Raízes do Brasil, e tem um outro, que é tipo a trilogia do tipo... Você quer entender o Brasil e o brasileiro, você tem que ler. Foi tudo a pedido do Vargas. O Vargas, ele queria criar ele queria entender o que é uma brasilidade e, a partir disso, criar símbolos e identidades nacionais.
que funcionasse como uma forma de unificar o país sem ter que precisar passar por uma guerra civil. Porque todos os outros estados-nações que se firmaram e tem um povo que, claro, briga de forma ideológica, etc., mas que possui uma unidade, tipo, sei lá, quase a Europa inteira, Estados Unidos, etc., todos eles passaram por uma guerra. A Europa, claro, lá no... Por exemplo, Portugal teve uma guerra... Portugal e Espanha, né? Teve uma porrada fodida com os muçulmanos lá pra criar. Porra, os caras são muito unidos e tal. A França, Inglaterra, etc. Todos eles foram formados através de guerras, e guerras civis, e guerras com outros povos e tal. Agora, o Vargas, ele queria criar essa mesma unidade nacional sem ter que precisar apelar pra guerra. Só que o problema é que tudo que veio, que o Vargas, assim, conseguiu... Eu não tô nem falando que isso foi negativo, tipo, falando que o Vargas é um bosta. Eu só tô falando assim, tudo que ele conseguiu criar a partir daí, de unidade nacional, que é a grande unidade nacional, é o futebol e o carnaval. É que, assim, o futebol... Eu não tô nem falando que o futebol e o carnaval são coisas ruins, né? A priori, claro, né? Por exemplo, o carnaval, muita coisa ruim acontece no carnaval, né? Porra, nem preciso falar. E no futebol também, briga de torcida organizada, facada, boçalidades e tal. Sim. Só que assim, isso não é uma forma de unir... É porque, cara, pra você conseguir unir o país de uma forma boa, estrutural, porque o futebol ele une o país, mas não de uma forma estrutural de valores, né? Você precisa incutir valores. Exato. Pra você conseguir criar uma unidade nacional foda. Pegando os Estados Unidos novamente de exemplo, o que une eles não é o beisebol. Eles gostam muito de beisebol e tal, eles têm essa tara por beisebol. Mas não é o beisebol que une o americano. O que une o americano é o esporte. É o esporte em si, os valores que estão atrelados ao esporte, a forma física e tudo mais. Eles têm... Sim. Tanto que não é só beisebol, é beisebol, futebol americano, basquete. Os caras são pica em tudo, Olimpíadas, os caras ganham muita medalha. Então é o esporte em si. A partir do momento que você pega a consequência do que é pra ser valorizado, que no caso é o futebol, ele é uma consequência do esporte. Você já tá errado, você tá como que diz, você tá pulando uma etapa, vamos dizer assim. Então talvez tenha sido um erro dele, não sei se ele focou necessariamente no futebol, mas pode ter sido por aí. E o que eu falei da guerra também, que acho que a guerra traria uma unidade pra gente... Infelizmente, no ponto que a gente tá, ia ser bem complicado isso daí. Porque, por exemplo, se a gente tivesse uma guerra agora contra outro país, vamos botar, sei lá, contra a Venezuela, não sei, contra Cuba, isso ia ruir com o Brasil completamente. Porque a gente ia ter uma guerra contra outro país... E uma guerra interna. E uma guerra interna ao mesmo tempo. O nosso país ia se dividir. No mínimo, sei lá, 40% da população ia estar do lado de outro país. Aí você esquece. Então, pra esse negócio de guerra dar certo, teria que primeiro ter uma guerra civil interna, um lado perder, o outro se consolidar, e aí sim ter uma outra... Então, assim, é uma coisa completamente fora da realidade. Eu não sei onde a gente vai chegar com isso, infelizmente. Que, cara, assim, eu vejo que, assim, por exemplo, se a gente fosse ter uma guerra civil agora, ou o resultado disso ia ser a gente voltar pra ditadura militar, porque é o que os caras estavam pedindo até ontem, e esse era o grande apelo da galera, né? Ou a gente ia acabar virando uma China meio aliada da Rússia e de países meio Coreia do Norte, assim. Eu não tô falando que a gente ia virar o comunismo, mas ou a gente ia cair pra uma ditadura militar, os moldes do que a gente teve... Ou a gente ia meio que cair pra um chinistão a lá América Latina com parceria com o Chaves e tal. Chinesil. Com Maduro, no caso. Ia ser isso. Brachina. Né? E assim, ia ser uma brachina. Só que é por isso que se a gente fosse ter uma guerra civil que fosse realmente criar uma unidade nacional e tal, ela não deveria ser uma guerra nem de, entre aspas, com muitas aspas, uma guerra civil pró-direita, nem uma guerra civil pró-esquerda. Teria que ser uma guerra civil baseada em valores que sejam universais, vamos dizer assim. Por exemplo, sei lá, o valor da liberdade. Só que é aí que tá o problema. Esses valores que são universais, que são independentes de ideologias, eles foram ideologizados. Então, por exemplo, quando eu falo liberdade hoje, se eu falo... Mano, voltando àquele exemplo de novo das palavras, né? Se eu chego pra um cara de direita... Ó, eu boto aqui na minha frente agora um cara de direita e um cara de esquerda. Os dois.
Tá. Se eu falar liberdade de expressão, o cara de esquerda na hora vai falar, ih, esse cara aí... nazista, hein? E o cara da direita vai falar, é isso aí, mano, tem que falar mal dos comunistas mesmo. Tem que xingar viado mesmo. Tem que chegar viado mesmo, tá ligado? Tipo, mano, sabe? Tipo, valores que eram pra ser universais e não ideológicos, eles foram ideologizados. E uma nação, ela só consegue ser unida quando a base dela, a base do que unifica essa nação, são valores universais. Só que quando você ideologiza. Quando você ideologiza valores universais, você nunca vai conseguir criar uma nação unitária, porque a ideologia, ela parte do pressuposto de que vão ter várias, sabe? Você nunca vai ter um país que a ideologia... 99% da população é de direita, sei lá. Sim. Não existe, ou de esquerda. E a ideologia, ela... Não, é isso, pode falar. Não, e a consequência disso a gente vê na prática. O que acontece? Quando o cara ideologiza absolutamente tudo, e ideologiza valores universais, que são a base pra tudo, na minha opinião, a gente termina num certo momento em que você tá passando por uma situação que o mundo inteiro tá acometido por um perigo, por uma doença, né? Por uma suposta doença. Você pega uma máscara pra se proteger, porque você tem medo, né? Você tá, não quero pegar essa doença. Você pega uma máscara e você coloca a máscara. O fato de você colocar uma máscara já te coloca num lado político. Pra se proteger, uma questão de se proteger de uma doença, de uma coisa de saúde. Você colocou a máscara, você é de determinado lado político. Você não usa a máscara, então você é de outro. É isso. Essa é a consequência de você se ideologizar absolutamente tudo. Eu não sei se não foi só no Brasil, né, que aconteceu isso. Mas a gente... Não. Isso aconteceu no mundo inteiro. Eu sei lá, bicho. Mas agora eu fico pensando, de onde será que veio essa coisa de ideologizar valores universais? Eu tenho uma tese, mas eu preciso... É que assim, eu acabo descobrindo muitas coisas que eu sei, entre aspas, falando. Então eu tenho que expor mais. Mas eu tenho uma impressão de que isso, a nível global, começou a acontecer muito de 2010 pra frente. Eu tô tentando pensar. Eu tô pensando sobre. Vai falando aí que eu não consigo pensar nisso agora. Falando a nível global, pensando a nível global, a gente teve uma mudança muito drástica a partir, na verdade, da crise de 2008. Não só econômica, mas a gente teve várias mudanças ao longo da minha exposição eu vou explicando, porque senão a minha exposição vai ficar 3 horas, né? Mas assim, principalmente a partir de 2013, no Brasil, a gente teve aqueles movimentos, né, do Não É Pelos 20 Centavos, que dali a gente começou a querer sair na rua e a protestar. O gigante acordou. O gigante acordou. E aí que vem a grande essência da minha explicação. O povo brasileiro começou a se interessar por política. Antes, o que a gente tinha depois, né, que a ditadura acabou e que a gente teve a redemocratização, a gente tinha basicamente PT e PSDB. E assim, sempre existiu, mesmo naquela época, nos anos 90, tinha o tiozão que era mais PSDBista, tinha o outro cara do sindicato que era mais PT. Só que não existia uma... Tipo assim, até tinha uma tretazinha entre o tiozão que é o sindicalista do PT e o outro coxinha que era do PSDB. Até tinha uma rixa, mas não era ideológica. Era mais tipo assim, você vota no PSDB porque você tem uma empresa. Você vota no PT porque você é do sindicato lá. E era isso. Tipo, não era ideológico, era quase que time de futebol, assim. Sim. Puramente, assim, sabe? Só que o que aconteceu? Depois de 2013... E sobretudo com o fracasso dos planos econômicos da Dilma e fracassos econômicos a nível global, etc. O povo brasileiro começou a se interessar mais por política a nível ideológico. Não a nível do tipo assim, time de futebol, tipo, não, eu sou PT, você é PSDB. Foi mais assim, PT? O que é o PT? Socialismo? O que é socializar? Aí o cara começou a estudar. Conservadorismo, o que é conservador? Aí o cara começou a estudar. E nisso... o cara começou... Eu acho que foi daí que o cara começou a ideologizar valores. Tanto para um lado quanto para o outro. Porque você pode ver, antes de 2013,
você não tinha essa ideologização de valores. Sim. Sabe? Não tinha. Tanto que, por exemplo, sei lá, na época da ditadura, por mais que a ditadura ela era, digamos assim, majoritariamente defendida pelos caras de direita, etc., você tinha, na época da ditadura, muitos caras de direita e liberais, junto com os caras de esquerda, comunista e trotskista, defendendo a liberdade de expressão, né? Porque a ditadura censurava lá os negócios e tal. Uhum. E esses dois caras estavam juntos. Por quê? Porque ambos os lados, por mais que eles discordassem frontalmente, eles entendiam que liberdade de expressão é liberdade de expressão. Não é uma coisa de direita nem de esquerda. Certo. Entendeu? Eles entendiam isso. Só que hoje, por exemplo, liberdade de expressão não é entendido mais como um valor universal. Pra um grupo, liberdade de expressão é liberdade de ser nazista e querer matar e de querer falar mal de viado. E pro conservador, liberdade de expressão é o cara ter a liberdade de fazer piada realmente homofóbica no churrasco. Uhum. Então, assim, eu acho que veio... É porque eu não consigo identificar essa ideologização de valores universais antes de 2013. Pra mim, começou dali pra cá. Foi piorando ao longo do tempo. Sabe? Entendi. Faz sentido. Eu não sei, cara. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu tô começando a parar pra pensar agora, né? Uhum. Mas... Tá, então isso me leva a crer... Aí já vai um argumento meio Ed Mota das ideias. Tá. Que aí aqui já é o reino da brincadeira pra quem tá assistindo aqui e se afeta com as coisas. Aqui já é o reino da brincadeira, tá? Não tô nem defendendo, nem não defendendo. Tá? Mas isso me leva a crer que o populacho... É melhor que o populacho não fique discutindo política e ideologia. Porque eles acabam transformando política e ideologia em futebol. Sabe? E eles acabam estragando tudo, sabe? Uhum. Eu acho que tem isso. Porque, sei lá, cara. Eu acho que aí volta aquela ideia do papel da aristocracia. Porque, teoricamente, no mundo ideal, a aristocracia vem da palavra grega aristoi, que significa os melhores, e cracia é o poder, né? Sim. A aristocracia defendia o poder dos melhores. E o poder dos melhores não significa que o aristocrata ele tem que ser necessariamente um ricaça bilionário. Pode ser um intelectual muito foda, um artista muito foda, sabe? Alguém uma sociedade... com valores em destaque. Sim, alguém com valores em destaque. Tanto de esquerda quanto de direita, não importa. Mas é que assim, sempre em toda a sociedade vai ter os caras que são os melhores artistas, os melhores músicos, os melhores filósofos, os melhores políticos, os melhores ideológicos. No mundo ideal, esses caras, eles deveriam ser a referência pra galerinha que tá embaixo. Uhum. Pra galera que tá embaixo olhar pra esses caras fodas e falarem, porra, eu sou um músicozinho aqui, eu sou meio bosta. Mas, porra, esse músico grande aqui, ele é muito foda, vou seguir ele. Só que o problema é que hoje, os músicos que estão em destaque, tanto em questão de mídia, ou o que aparecem na mídia, ou os que são valorizados como os grandes músicos, são músicos que não têm valor, não é valores, mas assim, eles não são bons músicos. Eles são músicos medíocres, só que eles juntam eles são músicos medíocres. Uhum. Só pela música deles em si, eles não fariam nada. Só que eles juntam, eles conectam a sua música a, sei lá, rebolar a raba por pura objetificação de gênero. Sei lá, vamos usar os termos do pessoal de progressista, né? Sim. Eles pegam a música deles que seriam desvalorizados, porque é uma música medíocre em questão de produção, de harmonia, de ritmo, de letra, de tudo. Só que como eles estão usando um monte de mulheres e expondo a raba na cara da tela do cara, isso é um apelo sexual, o apelo sexual vende, muita gente consome significa muito dinheiro, muito poder, o cara aparece na mídia e esse cara vira referência do músico foda. Aí o músico que tá começando ainda, ele fala, porra, quem são as referências foda de música que eu tenho que seguir? Aí ele olha pra um cara que tá fazendo sucesso não pela música, mas por tá fazendo apelo sexual depravado, explícito. O cara, ele confunde as duas coisas, ele acha que música é aquilo que esse artista está fazendo musicalmente. Não que ele está fazendo acidentalmente, que é acoplar em si essa posição sexual. Uhum. Ele acha que música foda é senta na raba, quica em mim, nanana.
Entendeu? Sim. E aí a música vai perdendo o padrão médio de música, vai caindo, entendeu? Cara, isso vale pra tudo, tanto Você pra não acha filosofia, que pra... essa questão dos valores, essa guinada que teve de, sei lá, ideologizar e politizar valores universais, você não acha que isso tem a ver com a difusão do progressismo nos centros de ensino, nas faculdades, nas escolas? Pelo menos falando aqui do Brasil, que é onde a gente consegue analisar melhor isso. Mais ou menos na época ali, 2013, era a época que a turma que começou a ter essa enxurrada de progressismo tava virando professor, tava ficando nas cabeças ali da educação. Não sei, tô tentando pensar nisso agora e tentar encaixar uma lógica nisso aí. Tô pensando. E aí, a partir do momento Também. em que na educação a galera foi tomando o progressismo pra dentro, os valores que são tradicionais foram ficando de lado, Hoje em dia o pessoal não consegue, ó, eu falei, né? Eu fiz um curso de filosofia. E lá a gente aprende filosofia clássica, da Grécia, da Índia, tipo, é tudo, assim. Lógico que a gente não aprende, não aprofunda em tudo, mas a gente recebe iniciação pra tudo e aí você se aprofunda no que você achar melhor. Muita gente quita no curso quando entra em assuntos como yin yang, energia masculina, energia feminina. O pessoal não consegue, porque acha que aquilo ali é retrógrado. Energia feminina, porque, né, as pessoas explicam que a energia feminina, ela tem um sentido mais de cuidar do lar, né, de você tomar conta das coisas. E a energia masculina, ela é mais positiva. A energia feminina é negativa, assim. Mas não negativa no sentido negativo. Negativa de menos. É positivo de ação e negativo de passividade. É, exatamente. E o masculino é mais positivo. É o cara que é o cara não. É a pessoa que vai exercer uma energia mais masculina. Ela vai fazer mais ações. Vai sair de casa. Vai comprar comida, trazer pra casa. E enfim. A galera não consegue. Muita gente, quando entra nesse assunto, ou quita, ou fica incessantemente interrompendo, perguntando, questionando, não aceitando, porque isso, ela não consegue, sei lá, se for uma... Vamos dar um exemplo aí, é uma mulher que se entende como homem. Ela não consegue absorver esse conteúdo e aplicar pra vida dela, entender que, poxa, eu sou uma mulher que me entendo como homem, então vai ter momentos da minha vida em que eu vou ter uma energia mais feminina e vai ter momentos que eu vou ter uma energia mais masculina e isso vai ser a maior parte do tempo porque eu me enxergo como um homem. Não, ela já acha que atribuir o negativo pro feminino já é uma... E aí começa aspirações. Aham. Eu tentei parar pra pensar nisso. Muita gente não consegue receber conteúdo tradicional, assim, de filosofias milenares, cara. Conhecimentos que não tem... Não é que não tem como nada a ver com... esquerda e direita. Não tem. São valores da humanidade, sabe? Tipo, o que é humano. Tipo, uma coisa do ser humano. Exatamente. E como tá tudo politizado, as pessoas não conseguem. Deus também, tem um capítulo que a gente fala só de Deus no curso. Muita gente também, não, porque Deus, não sei o quê. Cara, você pode ser ateu e estudar sobre Deus, entender o que bilhões de pessoas, de seres humanos que passaram por esse mundo, entendem sobre isso. Você não é o centro do universo. Então, eu não sei. Eu não sei se foi na educação que aconteceu isso, cara. Sei lá. É que assim, esse problema de Deus, por exemplo, que você falou, e tudo que você falou, na verdade, é porque parte do princípio... É que as pessoas, elas interpretam tudo de forma estritamente literal. Então, quando você fala Deus, o que o cara entende? Na cabeça dele, vem a palavra Deus, aí entra no ouvido do cara... vai pro cérebro, aí Deus. Aí beleza. É como se o cara, quando a pessoa fala Deus no seu curso, é como se eu pesquisasse no meu computador Deus, na minha pasta de coisas que já estão salvas, né, no meu computador. Sim. Deus, aí vai aparecer assim, a pasta escrito assim, Deus, aí o cara é ateu, vamos supor. Então pra ele Deus já é uma coisa negativa. Então quando ele entrar na pasta Deus, porque ele pesquisou Deus, ele vai cair na pasta Deus, só vai ter coisa negativa ali dentro. Então ele já vai interpretar tudo que esse cara tá falando a partir do que ele falou de Deus como coisas pra jogar nessa pasta de negatividade. E aí ele não vai conseguir entender que quando o cara tá falando Deus, ele tá falando num sentido transcendental, num sentido simbólico,
num sentido arquetípico, num sentido sociológico, filosófico. Pra ele não, falou Deus, coisa negativa, ponto. Não quero nem prestar atenção, e se o cara, e eu vou levantar a mãozinha aqui e vou criticar. Sinto que o cara não entendeu o ponto. Deus, mas, catolicismo, assim, cruzadas, matou um monte de gente. Inquisição já era, entendeu? Mas assim, você tinha me perguntado se eu acho que essa coisa de ideologizar valores universais se veio da esquerda. Quando você tava falando, eu tava refletindo sobre. E assim, eu acho que veio da esquerda. Não, na verdade, eu tenho pra mim que isso realmente começou com a esquerda. Porque a esquerda, ela tem esse papel de crítica social. E principalmente depois da escola de Frankfurt e tal, de criticar as bases da sociedade, ela acabou, de alguma forma, entendendo que esses valores que o consenso democrático, liberal, tradicional defendia como coisas universais eram, na verdade, um consenso do capitalismo burguês, patriarcal, que quer reproduzir um monte de preconceitos, etc, etc, etc. Então eu realmente acho que essa coisa de questionar esses valores universais, que na verdade isso é uma defesa do patriarcado, do capitalismo, etc., começou com a esquerda. Mas essa forma de pensamento, ela, de alguma forma, ela vai pra direita também. Assim, ela começou na esquerda e a direita comeu corda. Comprou o barulho errado. Sim. A direita, por mais que ela tenta criticar a crítica da esquerda, ela acaba fazendo dentro do jogo da esquerda. Sim, entendi. Então na verdade, os dois, pra mim, são dois malucos, tá ligado? Que estão num jogo que, tipo, eu não tô nem falando que a esquerda e a direita estão errados, eu tô falando, cara, o jogo que vocês estão jogando é errado. Tipo, primeiro saiam desse jogo, e depois vocês discutem e debatem as suas ideias de forma construtiva. Sim. Como existem em todos os outros países minimamente saudáveis, né? Que é assim, eu não tô falando que tem que banir a esquerda, tem que banir a direita. Tem que banir essa forma burra de trocar ideia, que é essa forma a raiz do problema de ideologizar valores universais. Primeiro a gente pega, cara, existem valores que são independentes de esquerda, direita, espaço, tempo, país, cultura. Não tem. Alguns valores são coisas que são, tipo, é como se fosse assim, cara, pra você construir uma casa, você tem que ter telhado. Ponto. Se o telhado vai ser de vidro, se o telhado vai ser de papel, de brasilite, de telha, de qualquer coisa, independente, uma casa tem que ter telhado. Vamos concordar com isso? Vamos, Sim. beleza. Uma casa tem que ter parede. Uma casa tem que ser feita no chão. Não pode ser feita no ar. Você não pode começar a construir uma casa no ar, porque quando você for começar a construir a casa, ela vai cair toda hora. Porque não se constrói uma casa no ar, você constrói uma casa no chão. Sabe? Coisas assim, necessárias. Aí depois a gente discute, pô, a casa vai ser pintada de vermelho ou de azul? Ah, esse cômodo aqui vai ser maior ou menor? Isso aí é independente. Isso são o que na filosofia a gente chama de acidentes. São essas coisas que não são necessárias pra existência de alguma coisa. Agora, pra existência de uma casa, é necessário ser construído no chão, ter telhado e ter parede. São necessários. Toda casa precisa ter essa porra. Se uma casa não tem telhado, ela não é uma casa. Ela é um conjunto de ruínas. Entendeu? Então, assim, a gente precisa primeiro, antes de começar a discutir, a gente precisa primeiro definir, cara, vamos primeiro concluir. Todo mundo concorda que uma casa tem que ter parede, telhado e ser construído no chão? Sim, beleza. Agora, como essa casa vai ser, discutam aí. Mas dentro desse conjunto de regras que precisa ter parede, precisa ter telhado e precisa ter chão. Porque senão vira várzea, sabe? A gente tem que... Cara, é que nem, sei lá, conversar... Vamos supor, eu quero conversar com um gringo. Eu sou brasileiro e eu quero conversar com um japonês. Aí eu chego pro japonês e falo, ô japonês, o que você acha de tal coisa? Aí o japonês... Não, peraí. Antes da gente começar a conversar... Isso é chinês, hein? Isso é chinês. Foi qualquer coisa. Antes da gente começar a conversar, olha, vamos definir que... Vamos conversar em inglês? Porque aí eu sei falar inglês, você sabe falar inglês. A gente discute inglês? Ok. Aí a gente começa a discutir inglês. Aí a gente pode discutir qualquer coisa, mas no inglês. Porque se eu estiver falando português e você estiver falando em japonês, ou melhor, traduzindo pra esse
por exemplo, de os dois grupos estão incorrendo no mesmo erro de ideologizar valores universais, é como se fosse um esquizofrênico conversando com outro esquizofrênico. Os dois são esquizofrênicos. Os dois estão incorrendo no mesmo erro. O problema não é nem a discussão dos esquizofrênicos, é que os dois estão falando coisas que não estão dentro de um grupo de argumentação que faz sentido. O esquizofrênico tá, porra, mas eu sou o Napoleão Bonaparte, eu vou te matar. Ah, você não vai me matar porque eu sou Jesus Cristo, você pode me matar e eu vou ressuscitar. Tipo, cara, isso não é nenhum debate sério, entendeu? Sim. Primeiro, conversem baseado estabeleçam um diálogo baseado em coisas que fazem sentido. Aí dentro desse debate de coisas que fazem sentido, aí vocês quebram o pau. Mas dentro desse grupo de coisas que fazem sentido, entendeu? Então a gente tem que voltar pra esse modo de debate. Que são, olha, a gente tem valores universais aqui que a gente defende. Baseado neles, a gente vai discutir. Por exemplo, sei lá, a gente defende que a liberdade é um valor universal? Defende. Tá, mas esquerda, o que você entende como liberdade? Ah, eu entendo que a liberdade ela só vai existir quando todos os homens tiverem igualdade de oportunidade. Aí o cara de direita vai falar, não, eu defendo que a liberdade ela existe a partir de que certos grupos têm obrigações e direitos diferentes. Tipo, a mulher ela tem obrigações e direitos diferentes do que o homem. Aí um cara de esquerda vai falar, não, eu acho que tanto mulher quanto homem têm as mesmas obrigações e os mesmos direitos. Aí já seria um debate razoável dentro da definição de liberdade. Agora, quando um lado fala, não, liberdade é coisa de nazista, e o outro cara fala, não, liberdade é coisa do meu grupo, aí você já cagou tudo. Ou quando um cara de direita, ou quando um cara de esquerda fala que, sei lá, ser contra a miséria é coisa de esquerda, e um direitista nunca vai ser contra a miséria, sei lá. Sim. Aí você já tá, porra, não é isso, cara. Ser contra a miséria é um valor universal. Agora, como a gente vai chegar lá? Ah, um cara de esquerda fala, pô, através de imposto sobre a classe mais alta. E o cara de direita vai falar, não, através do livre mercado. Aí você já tem um debate um debate razoável, dentro desse valor universal que é, vamos acabar com a miséria. Agora, quando você não tem nem valores universais, cara, é um passo de uma guerra civil. E o problema é que essa guerra civil... Não, e o problema é que E o problema é que essa guerra civil... Vamos supor que eu sou de direita, acontece essa guerra civil e a direita ganha. Isso vai ser ruim pra direita. Porque, cara, você não consegue construir Você não vai conseguir construir um país forte e digno e legal. Um país da hora. A longo prazo, quando só existe o seu grupo no poder, entendeu? Do tipo assim, a gente esmagou a esquerda e agora a gente vai aplicar um monte de coisa de direita. Beleza, vocês vão travar no tempo. Mas mas aí se você pegar a Guerra Civil Americana, um lado ganhou e eles formaram uma certa base no país ali, que hoje em dia tá em ruínas, mas durante um tempo eu acho que prevaleceu. Não sei. Não, sim. Não, prevaleceu, mas esse grupo era unido. Era o país inteiro contra o regime autoritário e não democrático e não republicano do rei George III. Isso foi uma forma de unir. Você não teve um país dividido. Entendeu? É verdade. O país já tava formado. Todo mundo tava, mano. Sim. Beleza, eu sou mais democrata, por exemplo, você tinha o... Eu esqueci... Quando eles foram formar a Constituição Americana, você tinha um grupo que seria mais estatal, mais intervencionista, e você tinha um outro grupo lá que era mais liberal, econômico, etc. Eles estavam ali. Só que antes, eles concordavam, vamos decapitar essa porra desse Jorge III? Vamos. Estavam unidos, entendeu? Entendi. Agora, isso a gente não tem, porque a gente ideologizou valores universais. E, cara, é um passo pra guerra civil, entendeu? Ou um passo, e aí é que eu acredito que realmente vai acontecer, porque eu acho que... Acho não, tenho certeza, o brasileiro não tem pretensão de guerra, o brasileiro é um povinho muito acomodado. O que vai acontecer é que tanto a esquerda quanto a direita, eles vão ser capachos de um governo... não um governo mundial, não tô... Mas a gente vai ser controlado por organizações
estrangeiras ou... A gente vai ter uma forma de governo que vai ser não ideológico, mas que vai mandar em tudo, sabe? Eles vão saber o que a gente come, o que a gente faz, que nem acontece na China hoje em dia, com o crédito social, tipo, o governo tem câmera em tudo quanto é canto, o governo sabe tudo que você faz, tudo que você compra. Sim. Já é meio assim hoje. Já é. Só que eu imagino que, tipo, daqui a 10 anos, cara, o governo vai saber, tipo assim, quantas vezes eu vou no banheiro. Sabe? Vai ser um controle geral que você tem ao longo do dia. Sim. E com o desenvolvimento de inteligência artificial e mapeamento de DNA, eles vão saber quanto que eu vou morrer, assim, qual que é a probabilidade de de quando eu vou desenvolver uma doença, sei lá. É louco. Porque eles vão ter tudo mapeado. E assim, essa vai ser a forma de controle, de manter esse teatro de briga entre direita e esquerda ali, os caras vão ficar competindo entre si. Ah, não, eu sou da direita, eu sou da esquerda, não sei o quê. Só que em cima, quem tá controlando o sistema, né, a marionete, é esses caras. E esses caras não estão nem aí com direita e esquerda, eles só querem mandar e saber tudo que você faz. Manter a sua vida controlada através de algoritmo, de controle de inteligência artificial. Por que não? Por que não o Estado usar a inteligência artificial pra saber quais são as probabilidades de você comprar tal produto? Ou de você defender tal causa? Pra ele poder te manter cercadinho, sabe? Controladinho. Eu acho que é isso que vai acontecer. Guerra civil não vai acontecer. Vai ser todo mundo mansinho, controladinho, entendeu? Sim. Podem ficar no Twitter brigando aí, você é de direita? Pô, pode brigar à vontade. Você é de esquerda aí, pode brigar à vontade. Mas pagando imposto, colocando o CPF na nota, me entregando todos os seus dados, pode ficar tranquilo. Que aí eu vou cuidar de você. Sabe? Acho que vai ser isso. E com esse... E com esse grande discurso motivacional e otimista, nós vamos encerrando o podcast de hoje, porque o Texuguinho precisa fazer alguma coisa. Eu tenho um belo de um futebol agora, que eu vou jogar completamente desanimado. Eu nem sei se eu vou mais, que depois dessa... Não, forma o grupo ali, a favores da nova ordem mundial e contra a nova ordem mundial. Você é louco. Aí você faz isso que você vai ganhar alguma coisa, cara. Vou lançar essa pra dar uma animada. Boa. Então é isso, pessoal. Olha, esse podcast está sendo gravado na quinta-feira, mas só pra dar um disclaimer, né? Eu levei um flag do YouTube de um podcast meu que eu fiz há 2 anos atrás, que nem público tava, ele tava privado. Que era um podcast que eu fingia que eu defendi o Bolsonaro com argumentos ridículos, do tipo... o bom que eu não vou nem falar aqui, porque se eu falar o argumento absurdo que eu usava pra defender ironicamente o Bolsonaro, o YouTube agora vai entender que eu tô fazendo apologia. Mas eu fazia uns argumentos muito absurdos, assim, pra defender o Bolsonaro. Essa era a ideia do quadro, era ser uma ironia. Acho que eu ouvi, né? Esse seu, ou a gente fez junto. Não, você chegou a ouvir, eu fazia com um amigo meu, outro amigo meu. É verdade. Era o Patriotas com Bolsonaro. Isso, eu ouvi, A gente fazia uns... A gente defendia terra plana, baseado nos argumentos muito burros, sabe? Era bom pra caralho. Só que o YouTube, ele não... O algoritmo não sabe entender que aquilo ali era uma ironia. Por mais que tava muito claro que era uma ironia, pela forma... Porque eram uns argumentos tão absurdos que, cara, o cara que tá vendo, ele vai entender que era ironia. Tipo, mano, o cara tá sendo burro, tá ligado? Tipo assim, a gente idolatrava o Bolsonaro de forma que nenhum seguidor fanático do Bolsonaro faria. Entendeu? Enfim. E aí, por causa desse vídeo, que nem em público tava, ele tava privado, o YouTube, ele me deu um flag lá, e por causa desse flag eu fiquei eu tô há uma semana sem poder postar. Ou seja, esse podcast que tá sendo gravado na quinta, vocês só vão ter conhecimento dele quarta-feira que vem, dia 1º de junho, eu acho. Enfim, então... É isso. Vocês estão vendo um podcast gravado quinta-feira passada. Enfim, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Novamente falando, eu tô muito animado pra continuar gravando. E eu espero fazer muito mais podcasts pra vocês. E não esqueçam de deixar mensagem no e-mail nousedrogaspc@hotmail.com. Manda um e-mail pra gente, a gente vai ler seu e-mail. Pode ser uma dúvida, uma questão de vida que você tem em mente, qualquer coisa. Manda esse e-mail pra gente, que a gente vai ler ele aqui. Se você não quiser que exponha seu nome, não tem problema. E a gente vai se divertir bastante e muita luz e felicidade pra gente, tá bom? Boa, e é com esse discurso motivacional
que vamos encerrando o podcast de hoje. Você tem alguma coisa pra dizer aí, Texuco? Alguma Só recomendação? agradecer o convite novamente, Dan. Foi uma coincidência, entre aspas, não acho que foi por acaso que nós voltamos a gravar. Eu voltei a gravar lá no meu canal Texuco Cagado, meu podcast, no mesmo dia que você voltou a gravar aqui. Então, Caralho, cara. Só mostra a nossa sincronia, agradeço o convite e é nóis, tamo junto. Valeu, pessoal. Tamo junto e tchau. Valeu.